Então, eu vou planejar a macro para depois só gravar ela. Ora, chegando aqui, eu quero agora executar a macro de uma outra forma. Então, eu tenho aqui, através da guia desenvolvedor, a opção macros. Cliquei na guia desenvolvedor e cliquei em macros. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar todas as macros. Ó. Eu tenho a macro remover e tenho a macro subtotal. Então, se eu clicar na macro, está selecionado, mas eu quero executar o subtotal, porque não faz sentido eu usar o remover. Como é que eu vou usar o remover se não há subtotal algum? Então, eu vou marcar a macro subtotal e vou pedir para executar a macro. E aí, ó, ele executou a macro. Então, se eu não tivesse usado a tecla de atalho, eu poderia executar pelo próprio comando da macro, através da guia desenvolvedor. Ora, eu quero tirar o subtotal, né? Eu tenho a macro remover. Eu vou para macros e seleciono o nome da macro desejada e digo para executar. Todos os comandos que estão associados a esse nome serão executados. Que na verdade foi o quê? Selecionou todos os dados e removeu o subtotal. Veja que você automatizou. Fica de uma forma mais fácil ou mais simples, para que você não tenha que estar toda hora executando, repetindo, né? Repetidamente. Então, tarefas de rotina você pode executar. Ora, agora, se eu fosse salvar esse arquivo, já que esse arquivo meu não está salvo, né? Está com o nome pasta 1. Então, vamos lá, vou tentar salvar o arquivo. As macros já foram criadas, eu vou salvar o arquivo. Na hora de salvar, tá? Quando eu vou salvar, eu tenho aqui a opção salvar como tipo. Se o arquivo já tivesse um nome, tá? Eu tentar salvar ele ia dizer que eu tenho que salvar no formato habilitado para macro, que é isso aqui, ó, salvar como tipo. Então eu clico aqui e vou usar pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Isso lembrando, tá? Na versão 2007, a partir da versão 2007. Toda vez que eu tiver que salvar um arquivo que contém macro, eu tenho que salvar como pasta de trabalho habilitada para macro. Aí se o arquivo estiver salvo já com o nome, você vai no salvar como. Salva como e cria uma cópia dele. Então, se ele já tivesse o nome aqui, eu for salvar, eu ia lá aqui, ó, e usaria o salvar como, para fazer uma cópia desse documento habilitado para macro. Então eu tenho a possibilidade aqui de salvar como, e aqui eu tenho, tá? Nas opções de salvar como, eu tenho salvar como pasta de trabalho do Excel, salvar como pasta de trabalho habilitada para macro. Se tiver dúvida, ó, salva a pasta de trabalho no formato de arquivo com base em XML e habilitado para macro. Salva a pasta de trabalho no formato de arquivo padrão, XLSX, e aí a macro não vai ser executada. Então é importante. Se usar o 2003 era só salvar, se usar o Excel 2000 não tem esse problema, mas a partir de 2007 eu tenho que salvar como pasta de trabalho habilitado para macro. Cliquei aqui, ó, ele já entendeu isso, ó, que eu estou salvando como pasta de trabalho habilitado para macro. Vou colocar um nome qualquer na macro. Colocar aqui, arquivo consulta. Salvei. Ora, eu tenho o meu arquivo. Vou fazer uma cópia dele, tá? Na área de trabalho. Salvar como pasta de trabalho habilitado para macro. Vou salvar no desktop, na área de trabalho. E vou aqui fechar o programa. Outro detalhe. Você vai ver que o ícone de um arquivo do Excel, que não tem macro, é diferente. Esse ícone aqui, ó, indica que esse arquivo é um arquivo de macro. Se eu chegar aqui, tá? Então, há uma diferença quando eu salvo um documento na versão 2007 do Excel, em que eu salvo o documento na minha área de trabalho. Eu vou verificar aqui, tá? Que os ícones diferenciam. Esse é um arquivo no formato padrão e esse é um arquivo para macro. Olha aqui, ó, o ícone muda, ó. Então, quando eu paro aqui, ó, ele dá uma pequena descrição, mas o ícone difere. Então, se eu abrir o arquivo agora, ao abrir o arquivo, o que acontece? As macros foram desabilitadas. Ó. Olha o aviso de segurança. As macros foram desabilitadas. Então, se eu tentar executar a macro, eu não vou conseguir. Se eu chegar aqui, ó, Ctrl K, tá? Ele não faz. Ó. Ele abre a caixa do vincular. Ele não está executando a macro. Por quê? Porque as macros foram desabilitadas. O que fazer? Eu clico em opções. E aí, ó, ele me dá a caixa de alerta de segurança. Aí é um aviso para que a gente entender, né? As macros foram desabilitadas.
as macros podem conter vírus ou outros riscos à segurança. Não habilite esse conteúdo, a não ser que você saiba que é de uma fonte confiável. Então aqui eu vou chegar aqui, ó, e marco habilitar este conteúdo. Cliquei, ok. E aí a macro foi habilitada. Vamos fazer um teste. Ctrl K, marca executada. Ctrl J, subtotal removido. Então toda vez que eu vou abrir, a macro vai fazer isso aqui. Onde é que eu mudo o nível de segurança de uma macro, né? Ora, vou na guia desenvolvedor, e aqui eu tenho segurança de macro. Posso clicar aqui, e estou marcado lá. Por isso, quando nós abrimos o arquivo, ele desabilitou sem notificação, que é a mais comum que você vai encontrar. Ao abrir o arquivo, a marca é desativada. Se a macro for de um arquivo confiável, você habilita ela, como nós podemos ver ali. Ora, mais uma vez, fechamos o documento, salvar alterações. Sim, vou abrir o arquivo de novo. Ao abrir, mais uma vez ele tem aqui, ó, o aviso de segurança, dizendo que a macro foi desabilitada. Eu clico em opções e habilito, para que eu possa usar a macro, já que eu sei que ela é de uma origem confiável. Bom, se eu quiser excluir a macro, então veja que eu fiz uma macro para o subtotal. Da mesma forma que eu fiz uma macro para o subtotal, eu vou fazer uma macro aqui que vai gerar um filtro de repente. Ou qualquer outra ação que faça uma função, que faça uma fórmula, que formate uma área, que bote bordas para enchimento, que bote formato moeda nos números, desde que eu grave as ações dentro da macro. Então nós vamos aqui, tá? Agora, antes de excluir a macro, criar botões para macro. Como assim, né? Eu posso criar botões. Através da guia desenvolvedor, eu tenho aqui no inserir, posso clicar, e eu posso usar isso aqui, ó, botão controle. Então, se eu clicar nele aqui, ó, aparece esse símbolo, e aí, quando eu arrasto, seguro o esquerdo, arrasto e solto, aparece essa janela. Ora, ele está perguntando a quais comandos esse botão estará associado. Por quê? Se eu ignorar isso aqui, ele é apenas um simples botão. Se eu clicar, nada acontece. Ele só seleciona, posso mover, posso aumentar, mas ele não executa nada, porque ele é apenas um botão. Eu posso atribuir esse botão a uma macro. Ah, Paulo, mas aí eu fiz o botão e agora não atribuí. Como é que eu faço? Você clica com o botão direito em cima do botão, aí ele abre essa área aqui, ó. Se você quiser editar o texto, eu vou clicar em editar texto, e aqui eu boto o nome da macro, ó. Soma as vendas por código. Então aqui eu posso aumentar o botão, ó. Enquanto eu estiver no modo de edição, eu posso aumentar o botão. Posso mover ele, ó, parou na borda, trouxe o botão para cá. Cliquei fora, e agora, mas ele ainda é um botão. Eu não o atribuí a nenhuma macro. Vou clicar com direito aqui, ó, e vou pedir para atribuir macro. E aí eu digo, olha, quando eu clicar nesse botão, execute a macro subtotal. Os comandos que estão aqui nessa macro que foram gravados. Marquei. Ok. Verifique agora, aparece como se fosse um link. É diferente. Se eu clicar agora aí, o que é que vai acontecer? Ele vai executar o subtotal. Eu não preciso usar o Ctrl K para isso. Então não faz sentido eu ter o botão e usar a tecla de atalho. Posso usar os botões que são mais práticos. Então se eu for criar um segundo botão agora, que vai desfazer o subtotal, como é que eu faço? Na guia desenvolvedor, vou lá novamente no inserir, clico, e o primeiro botão da lista, botão de controle formulário. Tá? Dá para não confundir com esse aqui. Tá? Eu vou para esse primeiro aqui, ó, botão de controle formulário. Cliquei, o botão não vem, tá? Vem esse desenho aqui, ó, como se eu fosse fazer uma caixa de texto, por exemplo. Eu paro, seguro o botão esquerdo do mouse e vou dimensionando. Enquanto não soltar o mouse, quando eu solto, ele vai aparecer isso aqui, ó. Ora, esse botão está associado a que macro? A que comandos que você gravou no DBA? Então eu vou pedir aqui, ó, para remover. Clico no nome da macro, remover. Ok. E eu posso mudar o nome do botão. Vou clicar aqui, ó. Vou colocar aqui que ele remove o... Por quê? Quando eu coloco o nome no botão, eu já sei o que o botão vai fazer. Antes de clicar nele, eu já sei que se eu clicar nesse botão, ele remove o subtotal. Remove. Se eu clicar nesse, ele executa. Ora, e aí, se eu quiser alterar o nome do botão, né? Com o botão direito, eu clico em cima do botão aqui, ó. Por quê? Se eu clicar com o esquerdo, eu vou executar. Então eu clico com o direito e
Ao clicar com direito, eu clico com esquerdo na borda. Cliquei aqui, ó. Veio aqui, ó. Quando ele não está selecionado, ele fica assim. Quando eu clico com esquerdo, ele selecionou. Apertando a tecla Delete, o botão foi apagado. Direito, com esquerdo aqui, ó. Delete. Mas eu não apaguei a macro. Eu apaguei apenas os botões. Tanto é que se eu apertar Ctrl J agora, a macro é desfeita. Se eu apertar Ctrl K, a macro é executada.